Eu nunca dei muita importância para coisas fora do normal. Sempre fui um homem prático, direto, desses que explicam tudo com lógica. Mas tem coisas que aconteceram na minha casa que até hoje não consigo explicar. Tudo começou quando meu filho mais velho, Arthur, tinha uns 8 anos. Era um menino calmo, inteligente e nunca teve problemas para dormir. Mas de repente, ele começou a andar pela casa de madrugada. Ouvia passos no corredor e quando ia ver, ele estava em pé, parado, com os olhos abertos, mas sem enxergar nada. Era como se ele estivesse preso num lugar entre o sono e a vigília. No início, achei que fosse só sonambulismo. Pesquisei na internet, falei com um médico e me disseram que era comum em crianças. Mas algo me incomodava. Ele sempre parava no mesmo ponto da parede do corredor. Ficava ali, batendo levemente a testa, encostando os dedos, como se tentasse atravessar. Nunca se machucava, e no dia seguinte não lembrava de nada. Minha esposa, que era mais espiritualizada, dizia que aquilo não era normal. Eu, claro, tentava manter a calma, achando que era só uma fase estranha. Só que aquilo durou quase 2 anos. Até que, do nada, parou. Arthur cresceu, virou adolescente, e nada mais aconteceu. A gente até esqueceu daquilo. Mas aí nasceu meu segundo filho, Lucas, e tudo voltou. Igualzinho. Os mesmos passos na madrugada, a mesma postura. Olhos abertos, corpo rígido, respiração lenta e principalmente o mesmo lugar da parede. Quando vi isso pela primeira vez, senti um arrepio que nunca tinha sentido antes. Eu sabia que não era coincidência. Era como se aquele pedaço da parede tivesse alguma coisa, algo que chamava os dois, mesmo sem que eles percebessem. Dessa vez, não fiquei quieto. Comecei a prestar atenção em tudo. Coloquei uma câmera no corredor, escondida, para tentar entender o que estava acontecendo. E quando vi as imagens, quase deixei a câmera cair da mão. Lucas caminhava exatamente como Arthur. Parava na parede, tocava com os dedos e depois encostava a testa. Mas teve uma noite em especial que me deixou sem chão. Ele começou a falar baixinho, palavras desconexas, em uma língua que eu não reconhecia. Parecia uma prece ou uma invocação. Mostrei o vídeo para minha esposa. Ela ficou branca. Disse que a gente precisava chamar alguém para limpar a casa. Eu ainda tentava me convencer de que era só coincidência, que a mente da criança era poderosa. Mas aquilo me perturbava demais. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com meus filhos presos atrás daquela parede pedindo ajuda. E foi aí que tomei uma decisão. Iria reformar o corredor. Precisava saber o que havia atrás daquele pedaço de parede, mesmo que fosse só para tirar isso da minha cabeça. Contratei um pedreiro de confiança e pedi que derrubasse apenas aquele ponto específico. Ele estranhou, mas não fez perguntas. E quando ele bateu com a marreta, logo apareceu algo inesperado. Uma estrutura de madeira antiga, como se fosse o contorno de um móvel embutido. Quando tiramos os pedaços, encontramos um espelho. Um espelho velho, empoeirado, com moldura escura, pesada. Ele estava completamente coberto por uma fina camada de cal e gesso, como se alguém quisesse esconder aquilo de propósito. O mais estranho era que o espelho não refletia direito. A imagem era embaçada, turva, como se houvesse uma névoa constante do outro lado. Quando me aproximei, senti um frio súbito, mesmo com o sol forte entrando pela janela. O pedreiro olhou para mim e disse que achava melhor parar ali. Ele disse que tinha coisa errada naquele objeto. Eu ri, tentando disfarçar o desconforto, mas confesso, eu também senti. E naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, dormi com a porta do quarto trancada. Não contei para os meninos sobre o espelho, só disse que estávamos reformando o corredor. Mas naquela mesma noite, Lucas teve um ataque de sonambulismo pior que todos os outros. Começou a gritar no meio da madrugada. Fui correndo até ele e o encontrei ajoelhado diante da parede, mesmo sem o espelho ali. Ele repetia um nome que eu nunca tinha ouvido na vida. Ismael, Ismael, abre a porta. Tive que sacudi-lo até ele acordar. Quando abriu os olhos, ele começou a chorar, sem saber por quê.
No dia seguinte, voltei a olhar para o espelho. Pensei em jogá-lo fora, mas alguma coisa me impedia. Era como se ele tivesse uma presença. Tentei tocá-lo, mas minha mão ficou gelada. Decidi cobri-lo novamente, com um lençol velho e fita adesiva. Guardei no quartinho do fundo, junto com outras coisas antigas da casa. Achei que isso fosse suficiente para encerrar o capítulo, só que não foi. Nos dias seguintes, comecei a ouvir batidas leves na parede, mesmo sem ninguém acordado, sempre no mesmo ritmo. Uma madrugada, acordei com um som mais forte, como se algo tivesse caído no corredor. Levantei devagar e fui até lá. O corredor estava vazio, mas o som vinha do quartinho do fundo. Ao abrir a porta, encontrei o lençol no chão. O espelho estava descoberto, de frente para a porta, como se alguém tivesse colocado ali de propósito. Fiquei parado, encarando o meu reflexo embaçado, mas havia algo estranho. Atrás de mim, dentro do espelho, havia uma sombra. E naquele instante, juro por tudo que é mais sagrado, alguém sussurrou meu nome. Voltei correndo para o quarto, tranquei a porta e me sentei na cama, suando frio. Tentei convencer a mim mesmo de que estava imaginando coisas, que o cansaço e o medo estavam me afetando. Mas no fundo, eu sabia que não era invenção. Aquele espelho tinha algo que estava preso ali há muito tempo, algo que meus filhos sentiam, mesmo sem saber. E agora, parecia que aquilo sabia que eu tinha descoberto. A sensação de ser observado aumentava a cada dia. E o pior, o comportamento dos meninos estava mudando. Arthur, que já era adolescente, começou a ficar retraído, como se escondesse algo. Um dia, ao abrir a mochila dele, encontrei um caderno de desenhos. Em várias páginas, ele desenhava um homem de túnica escura, com o rosto coberto. E ao lado, sempre a mesma palavra: Ismael. Quando perguntei sobre aquilo, ele disse que não lembrava de ter desenhado nada, que talvez tivesse feito enquanto dormia. O mesmo nome que Lucas repetia em transe. Aquilo me tirou o chão. Percebi que as coisas estavam se conectando. Minha esposa sugeriu que procurássemos uma ajuda espiritual. Um centro, uma igreja, qualquer lugar. Mas eu estava confuso, perdido. Nunca acreditei nessas coisas, mas aquilo já não parecia algo que eu podia ignorar. Comecei a pesquisar, conversar com pessoas que já tinham vivido algo parecido. Um senhor me falou sobre objetos portal, espelhos usados em rituais antigos para aprisionar entidades. Quanto mais eu lia, mais o medo tomava conta. E quanto mais eu pensava em destruir o espelho, mais ele parecia se fortalecer. Cheguei a sonhar com ele. Sonhos estranhos, pesados, em que eu estava preso do outro lado. Eu gritava, batia no vidro, mas ninguém me ouvia. E do lado de fora, meus filhos apenas olhavam. Não sorriam, não falavam, só observavam. Era como se aos poucos a presença daquele espelho estivesse invadindo nossa casa, nosso sono, nossa realidade. Mesmo coberto, ele continuava ali, respirando, pulsando, esperando. Meu filho Rafael sempre teve facilidade para fazer amizades. Era o tipo de criança que sorria para todo mundo e puxava a conversa até com quem não queria falar. Por isso, não estranhei quando ele chegou em casa animado falando de um colega novo da escola. O nome dele era Sebastião, mas todos chamavam de Tião. Segundo Rafael, ele era engraçado, diferente, sabia inventar brincadeiras estranhas e histórias que ninguém mais sabia contar. Notei que ele falava de Tião com uma mistura de admiração e medo. E isso me incomodou. No começo, parecia coisa de criança. Eles desenhavam personagens, criavam jogos imaginários e às vezes Rafael ficava horas falando sozinho, como se continuasse a brincadeira. Mas um dia, a diretora da escola ligou dizendo que houve um problema. Rafael teria se envolvido em uma confusão no pátio e Sebastião estava no meio. Quando cheguei lá, ele estava cabisbaixo, sem dizer uma palavra. Muito diferente do menino falante que eu conhecia. O diretor me contou que Rafael teria batido em Tião sem motivo algum. Aquilo não fazia sentido. Meu filho nunca tinha sido agressivo e sempre falava bem do Tião. Perguntei a ele o que tinha acontecido, mas só fui ter resposta horas depois, já em casa.
Naquela noite, antes de dormir, ele me contou com a voz baixa que tudo fazia parte de uma brincadeira. Segundo ele, Tião pediu para simular uma luta. Ele teria que fazer um movimento final com uma borracha na mão, como num jogo de videogame. Rafael obedeceu, mas assim que encenou o golpe, Tião caiu no chão gritando de dor. Rafael disse que, enquanto os professores corriam para ajudar, Tião cochichou algo em seu ouvido. Falou que se ele não confirmasse que o tinha agredido, ele faria algo muito pior com ele, e que ele sabia coisas. Quando meu filho falou isso, senti um calafrio subir pela espinha. Tentei manter a calma, mas por dentro eu já estava em alerta. No dia seguinte, resolvi ligar para a mãe de Tião, que se apresentou como Magali. Ela parecia tranquila demais, quase simpática demais. Disse que já sabia da situação e que tinha conversado com o filho. O mais estranho foi que ela falou que Tião tinha admitido tudo, a armação, a ameaça, tudo, mas não parecia preocupada. Pelo contrário, sugeriu que os meninos se dessem uma nova chance. Propôs uma espécie de noite do perdão. Um fim de semana na casa deles. Disse que seria bom para os dois. A ideia me incomodou, mas Rafael parecia disposto e Magali tinha um jeito muito convincente. No sábado, levei Rafael até a casa deles. Uma casa simples, silenciosa, mas muito escura. Magali me recebeu com um sorriso e me ofereceu café. Enquanto os meninos desciam para o porão, onde iriam dormir e brincar, ela falava sobre o filho com um tom quase de lamento. Dizia que ele era diferente, que já havia passado por psicólogos e que às vezes parecia outra pessoa. Comentou que em algumas fases ele criava nomes, mudava o jeito de falar, como se fosse tomado por um personagem. Eu quis perguntar mais, mas ela desviava o assunto com facilidade. Fiquei ali por um tempo, mas resolvi ir embora antes de escurecer. Confesso, tinha um peso no peito que não soube explicar. No dia seguinte, logo cedo, fui buscar meu filho. Ele me esperava na porta, com mochila pronta e um sorriso tenso no rosto. No carro, o silêncio era absoluto. Depois de alguns minutos, ele começou a chorar. Disse que não queria dormir lá nunca mais. Aos poucos, foi me contando o que aconteceu. Tudo correu bem até a hora de dormir. As luzes foram apagadas e eles deitaram em 2 colchões no porão. Durante a madrugada, Rafael acordou com um sussurro vindo do banheiro. Achou que fosse Tião falando ao telefone, mas o que ele viu o deixou sem reação. A porta estava entreaberta e a luz lá dentro era amarelada, como de vela. Tião estava de pé, de costas para o espelho, falando com alguém. Só que não tinha ninguém ali. Rafael jurava que ele respondia perguntas, como se estivesse num diálogo. Só que não era a voz do Tião, era outra, grave, rouca, quase como um adulto. Ele se referia a si mesmo como Senhor J. Rafael ficou paralisado. Então a vela apagou sozinha, e por alguns segundos tudo ficou em silêncio. Até que o espelho fez um barulho seco. O mais assustador foi o que aconteceu depois. Rafael fingiu estar dormindo, mas ouviu passos lentos se aproximando. Em seguida, sentiu a respiração de alguém bem perto do rosto. Não entendeu o que foi dito, mas sentia como se estivesse sendo analisado, medido. Tião voltou para o colchão como se nada tivesse acontecido. No café da manhã, estava sorridente, como sempre. Rafael não teve coragem de perguntar nada. Ele só queria ir embora. Quando me contou tudo isso, percebi o quanto ele estava traumatizado. Era mais do que uma brincadeira estranha. Liguei para Magali no mesmo dia. Dessa vez, ela atendeu com voz nervosa. Quando relatei o que Rafael viu, ela tentou rir, dizendo que o filho era criativo. Mas conforme fui insistindo, sua voz mudou. Ficou fria, e então ela soltou. Ele não lembra dessas coisas depois, mas às vezes, ele não é só o Tião. Aquilo me gelou por dentro. Ela disse que já tinham se mudado várias vezes, que ele tinha sido expulso de outras escolas, e que apesar do medo, ela ainda acreditava que ele podia melhorar. Pediu, quase suplicou, que eu não falasse nada para ninguém. Fiquei dividido. Parte de mim sentia pena, a outra parte medo, muito medo. Na semana seguinte, recebi uma carta da escola. Informavam que Tião havia se envolvido em um incidente grave
e que por isso foi desligado. Nenhum detalhe foi revelado. Tentei ligar para a Magali novamente, mas o número não existia mais. Fui até a casa deles. Estava vazia, sem móveis, sem vestígios, sem marcas de mudança, como se nunca tivessem morado ali. Era impossível desaparecerem daquele jeito, mas de alguma forma conseguiram. Voltei para casa com a mente em turbilhão. Ao entrar no quarto do meu filho, vi que ele desenhava. Um desenho simples, 2 meninos de costas para um espelho, e dentro do espelho, uma figura escura de olhos brancos. Perguntei se ele estava bem. Ele me olhou e disse: ele não se despediu. Tive que sair do quarto para não chorar. Eu sabia que, de alguma forma, aquele tal de Senhor J ainda estava por perto. E que Tião talvez tivesse sido só o canal para algo muito mais profundo e antigo. Com o passar dos meses, Rafael voltou ao normal. Mas às vezes, de madrugada, eu o ouço murmurar nomes que nunca ouvi antes. Vejo seus desenhos escondidos, sempre espelhos, sempre sombras. Tento acreditar que é só o trauma tentando se curar. Mas tenho certeza de que algo foi trazido para nossa casa naquela noite. Algo que não foi embora com a mudança de Tião. E quanto mais o tempo passa, mais eu sinto que aquilo está se aproximando novamente. Como se estivesse esperando alguma coisa. Ou alguém. Cresci numa casa que misturava silêncio com tensão. Meu pai era devoto, fervoroso e acreditava que tudo de ruim vinha do diabo. Minha mãe, por outro lado, parecia viver em outra dimensão, distante, indiferente, sempre com aquele olhar que atravessava as paredes. Desde pequeno, fui ensinado que demônios eram reais, que eles caminhavam entre nós, disfarçados de pensamentos ruins e gestos impensados. Mas o que mais me assustava era o fato de que, para meu pai, minha mãe era a maior prova disso. E com o tempo, comecei a entender por quê. Ela não era uma pessoa má. Pelo contrário, tinha momentos de doçura, de carinho, de cuidado. Mas às vezes ela sumia. Não fisicamente, mas dentro dela mesma. O olhar apagava, a expressão endurecia e o jeito de falar mudava. Eu ficava quieto quando isso acontecia. Sabia que era melhor não chamar atenção. À noite, ela caminhava pela casa falando sozinha, sussurrando frases que pareciam preces misturadas com ameaças. Meu pai dizia que aquilo era possessão. Eu só sentia medo. Medo de que ela nunca voltasse ao normal. Uma noite, tive um pesadelo que me acompanha até hoje. Eu estava na cama e ela entrou no quarto furiosa com os olhos esbugalhados. Me sacudia com força, gritando palavras sem sentido. Acordei tremendo. Mas quando abri os olhos, lá estava ela, fazendo exatamente o que eu tinha sonhado. Aquilo não podia ser coincidência. Era como se meu sonho tivesse me avisado. Lutei para afastá-la, e quando finalmente me soltou, saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ela jurava não lembrar de nada. Depois disso, comecei a dormir com a porta trancada. Mas isso não impedia os barulhos. Ela murmurava durante a madrugada, às vezes em outros cômodos, às vezes atrás da minha porta. Um dia, ouvi um barulho vindo do quintal e fui espiar pela janela. Quase desmaiei. Minha mãe estava no meio do gramado, sorrindo, com uma cobra enorme enrolada nas mãos. Ela tinha fobia de cobras desde que eu me entendia por gente. Só de ver uma foto, ela desmaiava. E ali estava ela, segurando o animal como se fosse um bicho de pelúcia. Tentei chamá-la, mas ela não me ouvia. Estava hipnotizada. A cobra escorregava pelo braço dela, e mesmo assim ela ria. Eu corri para o meu quarto, me trancando de novo. Quando ela entrou em casa, minutos depois, agia como se nada tivesse acontecido. Perguntei sobre a cobra e ela riu. Disse que eu devia ter sonhado, que estava tudo bem. Mas seus olhos diziam outra coisa. Havia algo ali, uma presença escondida por trás daquele rosto familiar. Minha relação com meu pai também piorava. Ele achava que eu não rezava o suficiente, que minha fé fraca deixava a casa vulnerável. Mas eu não queria mais rezar. Tinha medo de que, se fechasse os olhos, visse o que não devia. Comecei a ficar cada vez mais sozinho. A escola era o único lugar onde eu me sentia seguro. Mas mesmo lá, os sinais me seguiam. Eu via vultos no canto da sala. Ouvia meu nome sendo sussurrado no banheiro.
Comecei a achar que o problema não era só a minha mãe, era algo maior, algo que estava se espalhando. Teve um dia em que minha mãe sumiu por horas. Quando voltou, trazia uma sacola com objetos estranhos. Um espelho rachado, um livro velho com páginas em latim e uma caixa com penas pretas. Perguntei onde tinha arranjado aquilo e ela só respondeu: "Precisei fazer um favor." Meu pai surtou. Jogou tudo fora, fez orações em voz alta e tentou expulsar o que quer que fosse. Mas naquela noite foi ele quem gritou. Foi a única vez que o ouvi gritar daquele jeito. Acordei com ele em prantos, dizendo que tinha visto o inferno nos olhos dela. Depois disso, ele passou a dormir na sala, e eu passei a viver em alerta. Cada som, cada gesto, cada sombra parecia suspeito. Um dia, vi minha mãe sentada na varanda, encarando o nada. Quando me aproximei, ela virou lentamente e me disse: "Você ainda não entende, mas vai entender." Aquilo me perseguiu por dias. Era como uma profecia, como se eu estivesse destinado a vivenciar o que ela vivia. E então comecei a sonhar com o que ela sonhava. Vozes me chamando, portas abrindo sozinhas, uma figura encapuzada sussurrando meu nome. Fui buscar ajuda. Conversei com um orientador espiritual da igreja. Ele me ouviu em silêncio. Depois disse que havia uma herança espiritual forte naquela casa, que às vezes não era questão de fé, mas de história. Histórias que se repetem até que alguém as quebre. Ele me deu um pequeno crucifixo e disse para manter no meu quarto. À noite, deixei sobre o criado mudo. E naquela madrugada ele caiu sozinho. Bateu no chão com tanta força que quebrou. Quando olhei para a porta, vi o vulto de alguém parado ali. Só por um segundo, tive certeza de que era minha mãe. Mas quando corri até o quarto dela, ela dormia profundamente, ou fingia. A partir dali, as coisas só pioraram. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Fotos da família caíam dos porta-retratos. Um cheiro de vela queimada tomava conta da casa nas madrugadas. Comecei a anotar tudo num caderno. Achei que, se documentasse, poderia provar que não estava louco. Mas quanto mais eu escrevia, mais estranho tudo ficava. Era como se, ao dar forma aos eventos, eu os tornasse mais reais. Minha mãe começou a ter crises violentas. Falava sozinha por horas. Chorava, depois ria. Um dia, tentou arrancar o espelho do banheiro, dizendo que alguém estava espiando por ele. Quando a gente tentava contê-la, ela gritava nomes em outras línguas. Meu pai, já resignado, dizia apenas que Deus estava testando nossa fé. Mas eu sabia que não era isso. Era como se a casa tivesse um ponto de entrada, um ponto de infecção. E minha mãe era o canal, o portal. Cheguei a chamar um padre às escondidas. Ele entrou na casa, abençoou os cômodos, jogou água benta, mas ao chegar no quarto da minha mãe, ele parou na porta. Disse que havia algo ali que não era dele, que não pertencia à luz. Foi embora sem olhar para trás, não cobrou nada e nunca mais atendeu minhas ligações. Depois disso, minha mãe piorou. Começou a desenhar símbolos nas paredes, colocava sal nos cantos do quarto e acendia velas pretas escondida. Eu via tudo, mas não dizia nada. Não tinha mais forças para discutir. O momento mais aterrorizante foi numa noite de verão. A casa estava sufocante, sem energia, e eu dormia com a janela aberta. No meio da noite ouvi batidas rítmicas vindo do telhado, como se alguém andasse lá em cima. Sentei na cama e esperei. Silêncio. E então, passos no corredor. Mas o mais apavorante não foi o som, foi o cheiro. Um cheiro de carne queimada, de coisa podre. A porta do meu quarto rangeu devagar, e antes que eu pudesse ver o que havia ali, desmaiei. Ou talvez tenha apagado de medo. Quando acordei, estava na cama, suado, mas inteiro. Minha mãe estava sentada na poltrona, olhando fixamente para mim, sem piscar. Ficamos assim por minutos, até que ela levantou e saiu sem dizer uma palavra. Depois daquele dia, ela começou a desaparecer por longos períodos. Dizia que ia visitar uma amiga ou cuidar de uma parente, mas sempre voltava diferente, mais distante, mais vazia. Eu já não a reconhecia mais. Ela era só um invólucro. O que quer que habitava dentro dela não era humano. Ela morreu poucos anos depois. Um AVC, disseram.
No enterro, ninguém apareceu além de mim, nem meu pai. Ele tinha sumido meses antes. Nunca mais deu notícias. Fiquei com a casa, os objetos, os cadernos, os pesadelos. Guardei tudo em caixas no sótão. Achei que poderia seguir em frente, mas de vez em quando algo acontece. Um sussurro, um vulto, um arrepio, como se ela ainda estivesse por perto, como se nunca tivesse ido embora. E às vezes, quando olho no espelho do corredor, o mesmo que ela odiava, vejo algo atrás de mim, mas não tem ninguém ali.